olá amiga internauta que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saiba Mais. Para você que está chegando agora, eu sou Denilson Paredes, sou jornalista em Rondonópolis e o podcast Saiba Mais é pensado justamente para isso, para a gente conhecer, saber um pouquinho a mais sobre os fatos relevantes do cotidiano da nossa cidade, da nossa região. Hoje, a nossa entrevistada é a professora Priscila Scuder, da Universidade Federal de Rondonópolis, que é coordenadora, fundadora e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEABI, e que organizou agora recentemente um festival, um concurso audiovisual, cujo tema é meio ambiente em Rondonópolis, e ela vai conversar um pouco com a gente sobre a sua trajetória de vida, sobre o NEABI, sobre o concurso audiovisual, e sobre tudo isso a gente vai saber mais a partir de agora. Assista aí com a gente a entrevista, o bate-papo ficou muito bom, não perca e compartilhe com os amigos. E por que a senhora acha assim, qual que é o fator predominante, até para a gente avançar um pouco na conversa, para essa situação? O que leva a população carcerária a ser majoritariamente negra? Então, é uma herança escravocrata direta, isso? Com certeza, a nossa sociedade já é escravocrata. Nós moramos em Mato Grosso, né? Não, porque o Brasil foi o país que conservou a escravidão por maior tempo na sua história, mais de 300 anos, né? Por mais tempo. E matou todas as lideranças negras, né? Matou de forma cruel, decapitado, esquartejado, né? Esqueci sua pergunta. Não, essa relação entre a negritude e encarceramento, por que essas pessoas vão parar atrás das grades? Então, olha só, se você concordar com o Silvio Almeida, nosso ministro de Direitos Humanos agora, assim, um orgulho para a população negra, né? Na obra Racismo Estrutural, ele que explica que o racismo fundamenta o capitalismo. Sem racismo não há capitalismo. Né? Como é que se explica que a gente ainda ocupe os menores postos no mercado de trabalho e que seja a maior parte da população desempregada no Brasil? Né? Então, desde a escravidão era um holocausto, né? Quando a gente pensa em holocausto, pensa nos judeus, mas a população negra sofreu o maior holocausto da história, inclusive o holocausto de Ruanda, do Congo, e a própria escravidão é um grande holocausto. E depois da abolição legal, só legal da escravidão, a população negra foi descartada. Não teve mobilidade social, né? Eles não ascenderam socialmente, não foram de fato integrados à sociedade capitalista. Não foram. Você lembra que Dona Maria I, a louca, né? Ela promoveu a política de embranquecimento. Um dos argumentos de trazer os imigrantes eram que precisavam de mão de obra qualificada. Mas qual era a mão de obra mais qualificada que a população negra que trabalhava no café, na plantação de cana, durante todo 368 anos de escravidão? Quem era? Japonês? Era especialista em café? Italiano? E isso a gente vê até hoje, né? Quando vê uma criança branca, uma negrinha, a tendência é que as pessoas digam à branquinha, nossa, como é linda, né? Sim. A negrinha às vezes pode até não discriminar no sentido mais apertado, mas assim, parece que a pessoa não está ali, né? Você vê que eu tenho uma neta... A gente tem essa mentalidade de Dona Maria, assim, de embranquecimento, né? De invisibilizar, né? Criança negra, eu estava uma vez num açougue aqui da cidade conhecido, entrou uma família negra com uma criança pequenininha e essa criança recebia os olhares muito ruins dos adultos brancos. Eu tenho um amigo que é professor na Unila, ele é indígena do maciço colombiano, e ele fala que o racismo estrutura a sociedade, que o racismo é político, é uma política, mas é também uma energia. Quando você falou, nós brancos não sabemos, vocês não sabem mesmo. Não sabem mesmo o que é ser negro, entrar numa universidade, por exemplo, como eu, e ter meu nome retirado muitas vezes, e os autores negros que eu uso serem questionados, como se a gente tivesse que render graças aos intelectuais brancos. Entendo. Como se não houvesse filosofia, ciência, arte, música, culinária na África, na América, em todo canto do mundo. O pessoal fala muito isso, inclusive, de Machado de Assis, né? Que é um cara que muita gente tem uma impressão que ele é branco. Que ele seja branco. Sim.
E não Negro, favelado, filho de lavadeira, não, fundador dos maiores, da Academia de Letras. sim, um dos maiores dos intelectuais, maiores. dos maiores autores de ficção, de obras literárias do mundo, né? Não é da língua portuguesa. É um dos maiores da língua portuguesa também, mas Sim. é um dos maiores do mundo. Se você for listar 20 maiores escritores da história da humanidade, eu acho que possivelmente você tem que colocar Machado de Assis no meio. Era negro. Ele funda a Academia Brasileira de Letras Sim. e agora, recentemente, a Conceição Evarista foi rejeitada, que é uma grande escritora negra. A Carolina Maria de Jesus, que escreveu obras tão maravilhosas, traduzidas em todo o mundo, mas como ela era catadora de lixo, né? Negra, mulher negra, pobre, catadora de lixo, mãe solo. Eles questionam se a obra era dela mesma, se aquilo é literatura mesmo, se aquilo não é, sabe? Assim, os questionamentos que só se explicam pelo racismo da sociedade brasileira. A gente tá um dia triste hoje para a comunicação. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2023, quando a gente está gravando aqui. Hoje a gente teve a notícia da morte de uma das maiores jornalistas do Brasil de todos os tempos, eu diria, porque eu sou jornalista há algum tempo, e se tem uma pessoa assim que a gente tem como referência de um trabalho sério, de um trabalho ousado, a mulher era extremamente corajosa. A gente está falando da jornalista Glória Maria, que morreu hoje vitimada pelo câncer, que é isso. Eu conversei isso no horário do almoço hoje com as minhas filhas, que têm o privilégio de serem brancas, né, pobres brancas, então elas não têm essas dificuldades. E o que a gente concluiu junto era justamente isso. Imagina uma pessoa, ela não é bonita, não é o modelo padrão de beleza. Ela é bonita, ela não é o padrão. Isso, ela é bonita. isso. Eu me expressei mal, é isso. Ela é negra e ela era pobre. Imagina as dificuldades que essa pessoa passou para se tornar uma maioral, uma das grandes profissionais da área dela. Como é que a senhora entende isso? É realmente mais difícil essa coisa? A gente branco consegue ter noção de que o negro, mesmo tendo mais capacidade, ele vai ser mais questionado, ele vai ter mais dificuldade? Olha, eu era pré-adolescente, morava em Nilópolis, Baixada Fluminense, de onde eu sou, no subúrbio carioca, quando eu ouvi uma coisa que eu nunca esqueço, que a Glória Maria havia sido impedida de entrar no elevador social no prédio, e não pelo trabalho jornalístico dela, mas por ser uma mulher negra. E ela ousadamente denunciou tudo isso. Não, vocês brancos não têm noção do que é ser negro. Não têm noção de como o racismo adoece cada um de nós. Porque você está esperando Sabe? uma manifestação racista o tempo inteiro, em qualquer lugar todo. também, né? O tempo todo. A gente vive meio em posição de defesa. Sim. E às vezes não tem nem direito de denunciar, porque as pessoas dizem que é mimimi, que é, sabe, viver no passado, como se o racismo existisse hoje. É muito cruel. Eu vi uma reportagem na entrevista da Glória Maria, onde perguntaram para ela no Roda Viva como ela se blindava do racismo. E ela falou que fez muitos anos, terapia durante muitos anos, para poder não se adoecer com racismo, para poder conviver sem se machucar tanto, né? Mas ela disse, não existe blindagem para o negro contra o racismo. A gente está sempre esperando, e infelizmente sempre vem. Sempre vem. Não sei se eu posso desviar um pouquinho do assunto. Pode, claro. Mas esse é um dos motivos de nós termos fundado o NEABI Isso. na universidade. Esse era o ponto focal que a gente ia começar a conversar agora mesmo. Aí, você está lá trabalhando com reeducando, sistema socioeducativo. Aí você decide dar uma guinada e ir para a universidade, e na universidade você acaba formando esse NEABI, é isso? É assim mesmo? Não, eu sempre fui professora. Uhum. Eu dei a guinada quando eu fiz o concurso para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Ah, tá. Porque eu estava muito... Não, já tinham me contado isso aí. Você foi meio a gosto, né? Foi porque quis. Fui né? porque quis. Uhum. Fui porque É um quis. estudo antropológico em loco que você foi fazer, é isso? Mas é assim, eu tinha terminado a graduação, eu morava no Rio Grande do Sul, era professora num assentamento do MST no Rio Grande do Sul. Voltei para o Mato Grosso, porque meus pais estavam aqui. Quando eu cheguei aqui, trabalhei como professora interina, e você sabe que a vida do professor interino não é fácil. Não. Aí tinha concurso aberto para a Secretaria de Segurança Pública e eu fiz. E na entrevista eu pedi para ir para o socioeducativo. No socioeducativo, eu encontrei uma vez um professor meu de graduação
professor Flávio Nascimento, Sim. fundador do Movimento Negro de Rondonópolis. Ele me perguntou o que eu estava fazendo e eu falei que estava trabalhando lá no socioeducativo. Aí ele falou, por que você não escreve sobre isso? Eu falei, não quero mais saber de escrever. Aí ele falou, faz um diário. E eu comecei a fazer um diário, com todos os detalhes. E uma vez eu mostrei o diário para ele falou, transforma isso numa dissertação. E aí eu elaborei o projeto, me submeti ao processo seletivo do mestrado de História, fui aprovada, e aí eu comecei a entrevistar os meninos. E olha, naquele momento tinha 264 meninos no Pomeri, você sabe, eu não podia nem chamar eles de meninos, né? Porque os colegas falavam, então leva para sua casa, não sei, sabe? Como se eles não fossem adolescentes. Não, eles têm que se violentar, eles têm que se transformar em adultos ali, né? Fortes, né? E aí eu comecei a ouvir a história de cada um, a narrar o que eu via na prisão, e aí transformei numa dissertação de mestrado, publiquei depois. E assim eu cheguei lá. E depois de lá, quando eu terminei o mestrado, eu tinha pedido transferência para o Pascoal Ramos, porque eu queria conhecer o Pascoal Ramos. E aí eu escrevi uma tese de doutorado ouvindo as narrativas dos prisioneiros. E a minha experiência também como dizia meu professor, foi uma experiência autobiográfica. Eu ouvia aquelas vidas que queriam ser escritas. Então, a minha própria experiência é autobiográfica, mas também é autobiográfica. Porque eu tinha que importante escutar. Falar com gente letrada é isso, né? A gente sempre vai descobrindo um termo novo, né? Muito bem, professora, aí você entra na UFMT aqui em Rondonópolis. Ah, sim. Aí, quando eu terminei o doutorado, o meu orientador, professor Oswaldo Machado, eu vou mandar o link desse programa para ele ouvir, Sim. saber da minha estima. Abraço aí, professor. Você foi. Foi. Seu trabalho deu certo, viu? Sim. Parabéns. Professor Oswaldo Machado e depois o professor Silas Monteiro. Aí, quando eu terminei o doutorado, meu professor do mestrado, professor Machado, falou: Pri, faz concurso, está aberto o concurso, faz concurso. E eu, não vou fazer. Aí ele falou, faz. Aí eu obedeci. E aí prestei a seleção aqui para o campus de Rondonópolis, fui aprovada. Aí eu saí da prisão e me tornei professora novamente. Mas a prisão nunca saiu de mim. Eu acho que uma experiência dessa realmente é difícil de Nunca. A gente simplesmente abandonar no passado, né? Eu acho que eu escrevia para suportar as violências que eu vi o Estado praticar contra as pessoas. Qual foi a sua conclusão com esses estudos? Eu queria te perguntar alguma coisa assim, tipo, eu tenho que simplificar ao máximo a minha questão, meu questionamento. Essa garotada, por exemplo, jovem, que você acompanhou no Pomeri, eles tiveram opção? Eles estavam ali porque teve um dia que ele acordou e falou, cara, ao invés de tocar uma vida pequeno burguesa aqui, bacana, ir para a escola, entendeu? Calçar meu tênis bacana aqui, viver minha rotina direitinha, arrumadinha. Eu vou largar isso tudo e vou virar bandido. Teve algum que fez isso? É assim que acontece. Esses carinhas, eles tinham alguma alternativa? Não, eram pessoas muito pobres. Muito pobres. Eu entrevistei uma vez um menino, vou falar o apelido dele, o Cacá. Ele tinha 17 anos e já tinha 3 filhos. E ele estava na cadeia há muito tempo. E ele recebeu o alvará de soltura, e no dia que ele recebeu o alvará de soltura, eu estava lá. E aí, quando ele chegou no portão da instituição, ele ajoelhou e orou. E aí, ele foi embora. Um dia eu estava passando no centro de Cuiabá com a minha filha, e o Cacá passou muito feliz com os 3 filhinhos dele, com a esposa dele, né? E eu falei, como é que tá a vida, Cacá? Ele falou, tá muito bem, eu estou trabalhando, estou ganhando bem. Eu falei, sério? Aí ele falou, sim, estou trabalhando de ajudante pedreiro, estou ganhando R$180. Isso em 2005. Eu pensei, né? Olha a quantia que ele acha que é bom, né? Mas se ele está conseguindo sobreviver, tá ótimo, né? 5 meses depois, o Cacá foi preso novamente. Aí eu estava de plantão, assistente social mandou chamar o Cacá para um atendimento, aí eu fui acompanhando. Aí ela começou falando assim, você gostou da comida da fazendinha, né?
Gostou da piscina do Blairo Maggi? Nem era a piscina do Blairo Maggi, foi a promotoria que obrigou a construção. Aí o Cacá olhou assim, e ele não podia falar comigo, né? Porque ali eu era só a gente, eu só ficava acompanhando. Mas ele virou para mim e falou: me leva para a cela, não quero falar com essa velha desgraçada, não. E aí olhou de volta para ela e falou assim: dona, cada casa na rua é de um jeito. Tem casa que tem comida todo dia, tem casa que tem comida de vez em quando, tem casa que nunca tem comida. Eu estava trabalhando, estava bem, mas o serviço acabou, eu procurei emprego, não achei. Aí fui no meu irmão, e o irmão estava foragido do Carumbé, o irmão mais velho dele. Meu irmão me deu um dinheiro que os colegas dele davam para ele. E eu fui e fiz compra, mas o dinheiro acabou. Aí eu voltei no meu irmão. Aí eu pedi para ele novamente, ele falou: não tenho mais dinheiro. E eu vou meter um assalto. Vamos comigo? E o Cacá falou assim: não vou mais não, cara, que eu não sou mais bandido. Quando eu saí, eu ajoelhei lá no portão do Pomeri e prometi a Deus que eu não ia mais voltar para lá. E ele me falou assim: eu não sou mais bandido, porque eu tinha medo. Quando eu roubava antes, eu não tinha medo. Eu estava com medo porque eu tinha prometido. Aí eu voltei para casa, falei para o meu irmão que não ia. Aí cortaram a luz, cortaram a água. Meu filho me pedia leite. Eu não conseguia achar trabalho. Eu voltei lá, meu irmão falou: vamos embora, eu vou. Quando ele chegou num lugar para roubar com o irmão, roubar celular, num comércio lá de Várzea Grande, quando eles saíram, a polícia já estava lá aguardando eles com a arma. Quando a assistente social me mandou chamar o Cacá, ele estava há 3 dias sem comer, porque ele não conseguia comer, porque sabia que o filho estava esperando o leite em casa. Então, quando a gente não vive uma situação de extrema pobreza, a gente não sabe o que é. E eu não estava ali para julgar nenhum deles, eu estava para ouvir e tentar compreender como a sociedade e aquela instituição funcionava. Por que ela não ressocializa? Para o Foucault, as reincidências são a prova de que a prisão é um fracasso. Mas nós, como sociedade, ainda não conseguimos propor nada de melhor no lugar dessa instituição. O Nietzsche, também, o filósofo alemão, ele diz que se a gente for observar a vida de um prisioneiro, lá no começo nós vamos ver o pai, a mãe, o professor, o médico e o juiz. Porque ninguém chega aonde chega, nem eu, nem você, sem a contribuição de outros, para o bem e para o mal. Né? Então, a população carcerária é negra porque é pobre? Não, ela é pobre porque ela é negra. E muitas vezes comete infrações porque não existe um projeto político, uma política pública de apoio às pessoas pobres no Brasil. Viu o caso dos Yanomamis recentemente? Qual era a política que o Estado tinha de eliminação? Nas periferias do Brasil também, quando aquele governador louco, o Witzel, estava lá no Rio, o que ele fazia? Sobrevoava as comunidades de periferia e metralhava a casa, a escola. Tem até uma cena, lembra quando o rapaz assaltou o ônibus, que ele desce feliz da vida, comemorando, querendo metralhar. Não, era um ser funesto mesmo. Eu sou da periferia do Rio, eu sei como é a polícia lá. Falando um termo assim meio sofisticado, é um ser movido por uma pulsão de morte, né? Sim. É um cidadão que ele se sente mais estimulado na presença da morte do que da vida. Quer dizer, uma coisa ruim é mais forte para ele do que uma coisa boa. Eu acho que a maior parte dos brancos ricos são assim, em relação à população negra. Você vê, estamos aqui no Mato Grosso e os casos de trabalho escravo. Eu não falo análogo, porque para mim é escravidão. Confresa, Conisa são grandes exemplos, né? Mas eu tenho uma amiga costureira e ela namora, faz tempo que eu não a vejo, um trabalhador nordestino que é pedreiro e que uma vez, durante a pandemia, foi trabalhar numa fazenda no interior aqui do estado. Ele estava num alojamento sem fogão, sem geladeira, porque o fazendeiro entregava a quem tinha. Quase todos contraíram Covid. Vários morreram. E uma vez ele estava doente, ligou para ela e falou assim: eu queria fazer um chá de gengibre, de limão, mas não tem fogão aqui.
Isso para mim é escravidão. Sim, Escravidão. sem dúvida. Até porque não é uma questão de opinião, né? Isso é uma coisa que nós, do jornalismo, os verdadeiros praticantes de jornalismo, tentamos dizer para as pessoas. Tem coisa que cabe a sua opinião. Tem coisa que não cabe a tua opinião. E se isso é crime ou não, não cabe opinião. Isso é crime, está definido por lei. Se não tem condições salubres de manter empregado, você não tem que ter empregado. Né? Isso não cabe ter opinião ou não. Mas, professor, aí na UFR, na UFMT, né, ainda não tinha transformado, o NEABI foi criado em que ano? E qual que foi a ideia do NEABI? Então, num sistema mundo capitalista, racista, patriarcal, judaico-cristão, Sim. as instituições são da mesma forma, elas reproduzem a sociedade. E a senhora é uma estudiosa disso, né, desse tema. Tenho estudado. Uhum. Quando eu entrei na universidade, a primeira vez, eu tinha uma colega que falava, quando eu chegava, ela falava assim: bom dia, neguinha. Olha, não leva mal não, tá? É carinhoso. E eu falava: bom dia, professora fulana de tal. No dia seguinte, a mesma coisa. Um dia eu falei: bom dia, Branquela. Beleza? Doeu. Aí ela aprendeu o meu nome. Mas as pessoas acham que podem nos reduzir ao nosso fenótipo. Eu acho que talvez dentro Né? de um processo assim, mais até de intimidade, algo assim, amigo, um parente, alguém pode até se te apelidar. Mas assim, uma denominação dessa forma em local de trabalho, acho que realmente. Não, E mas eu não chamo meus amigos brancos de branquinho. Eu chamo pelo nome. Não, mas poderia alguém ter um apelido de branquinho, eventualmente. Eu digo nesses termos. Agora, assim, no cotidiano a gente usar isso tem um conteúdo racista que a maior parte das pessoas não consegue entender o que tá acontecendo, né? Eu me lembro, por exemplo, de alguns anos atrás, quando eu pedi para pegar no cabelo de uma pessoa e tomei um merecido esculacho. Ele falou: cara, não é assim, isso aqui não é um bibelô para você, não é uma coisa que está em exposição pública, algo assim. Teve um caso recente desse no Big Brother, né? Aconteceu comigo antes, né? E bem menos. Eu não defendi que eu estava correto, por exemplo. Eu não tentei alegar ignorância. Eu pedi desculpa e procurei entender. Acho que essa que é a grande questão do conhecimento, é isso, é procurar conhecer o que está acontecendo, por que a pessoa fica dessa forma, né? Mas e aí, a história do NEABI? É Então, um a história núcleo, do é um NEABI. núcleo de estudos. Afro-brasileiros e indígenas. Isso, afro-brasileiros e indígenas, que é da Universidade Federal de Rondonópolis. Sim. O que Então, ele faz? Por que ele foi criado? então, essa experiência que eu estava te contando com a colega de trabalho foi apenas uma de muitas situações de racismo na universidade. Isso porque você é uma pessoa vencedora, você é professora universitária, você é o estereótipo da negra vencedora, que se deu bem na vida. Ainda assim, você conseguia detectar que contigo, que no teu entorno, numa universidade federal, estava acontecendo as coisas que acontecem na sociedade como um todo. Eu não me classifico assim não, mas, Não, mas é. mas tudo bem. Ah, E com os estudantes é pior, porque Sim. existe uma relação de poder. Bom, toda relação é de poder, mas entre professor e estudante, entre médico e paciente, entre pais e filhos, existe uma relação de poder. E aí, ao enfrentar diversas situações de racismo, eu sou filiada à ABPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras. E os NEABIs, em algum lugar, algumas universidades têm NEAB, que é a Associação Brasileira de Estudos Afro-Brasileiros. E outras universidades são NEABI, que é Negros e Indígenas. E participando da ABPN, dos COPENs, que são Congressos Nacionais de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, eu fui percebendo a necessidade de termos um núcleo aqui em Rondonópolis, onde a gente combata o racismo em qualquer espaço, mas dentro da universidade também. E um lugar que professores e estudantes negras possam considerar como um quilombo, porque ele vai encontrar os seus iguais ali e nós podemos apoiar os estudantes que sofrem racismo e nós podemos estudar o racismo em qualquer espaço, mas na universidade também. E uma outra coisa que aí, em 2019, eu comecei a caminhada para criar o NEABI. Nós trouxemos aqui a presidenta, a professora Niceia Quintino, da ABPN, fizemos uma reunião de trabalho com ela, fizemos algumas palestras abertas para o público, para falar sobre racismo, discutir sobre o racismo e também para nos ensinar como construir um NEABI.
Em 2019 não deu certo, depois veio a pandemia, mas quando acabou a pandemia e nós voltamos ao sistema presencial, eu reuni alguns amigos dos movimentos sociais negros de Rondonópolis, porque eu não queria um núcleo que fosse só de professores e estudantes. Senão a gente fica falando para nós mesmos e não aprendemos com os outros. Então eu convidei o professor Theo, do Movimento Negro, o professor Everton da Unemat, que faz parte da Comitê de Igualdade, Conselho de Igualdade Racial da UAB, o Babalorixá Adriano, o pai Francisco também da Araxá, os estudantes da universidade, os estudantes negros e indígenas, o professor Marcelo Cacique da Tadarimana, e nós montamos já um projeto de NEABI e junto um regimento de NEABI, que a gente não queria chegar para propor a criação e alguém falar assim, mas tem regimento? Porque para nós é assim, Paredes, população negra. A gente já sabe que vão nos exigir sempre o dobro. Então a gente já chegou com tudo pronto. Projeto, regimento, marcamos uma reunião com a reitora, professora Anali, e pedimos porque tem que ser criado pelo Conselho Universitário, né? Pedimos a criação do NEABI já com o regimento pronto. E aí, quando ela encontrou o momento oportuno, ela encaminhou ao Consune e o NEABI foi criado na estrutura da Universidade Federal de Rondonópolis. É uma unidade acadêmica da universidade. Logo depois da criação do NEABI, nós começamos a fazer movimentos para criar a Comissão Institucional de Heteroidentificação. A comissão que vai acompanhar os candidatos a cotas raciais negros e indígenas. Sim. Para evitar as fraudes. Que são muitas, né? Muitas. É gente branca e endinheirada. Que às vezes, quando é descoberto, já chega com... Teve uma candidata que fraudou, por exemplo, que já chegou com uma banca de advogados. E quando chega no final do curso, se a gente deixar para verificar no final do curso, depois a justiça geralmente dá ganho de causa para o fraudador. Sim. Como é que a lei diz? Dependendo, mais ou menos assim, dependendo do incômodo que a ação judicial vai gerar, é melhor deixar a coisa errada ser concluída. Eu não me lembro, tem um termo jurídico para isso, mas é mais ou menos isso. Então está terminando, já deixa terminar, porque o que vai dar menos prejuízo é isso. Então, e a pessoa não sofre qualquer punição, às vezes até deboche. Mas e aí, vocês já conseguiram acompanhar pelo menos um SISU aí, uma entrada? Nós vamos começar, nós acompanhamos e as vagas foram preenchidas por pessoas negras e indígenas de fato, porque nós atuamos muito, e agora está em fevereiro, acontece o próximo, mais para o final do mês, ou março, não lembro bem, e nós já estamos nos organizando também para fazer o acompanhamento, o exame a verificação étnico-racial, né? Porque o candidato que solicita uma vaga por cotas, ele faz a autodeclaração, aquela que o IBGE determina que a pessoa pode se autodeclarar. Mas o STF, na ADPF 186, do ministro Lewandowski, ele regulamenta a heteroidentificação. A heteroidentificação é a identificação por terceiros, por outros. Então, a pessoa se declara, mas não é o documento bastante. Ele não é verdade absoluta. Ele precisa de uma banca de pessoas formadas, formadas em estudos das relações étnico-raciais, com militância, que tenha passado pelo curso de formação para a Comissão de Heteroidentificação. E o NEABI já ofereceu 2 nesse curto prazo de vida, que nós fomos criados em março de 22. Não temos um ano ainda. Então. Nesse prazo de vida, nós realizamos, juntos com o conjunto dos meus NEABI, 61 eventos, só no ano passado. Todos antirracistas, juntando tudo, né? Então, eu penso que nós temos trabalhado muito, inclusive aproveitar seu espaço para mandar um novo recado para a professora Anali, que nós estamos lutando para a criação da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, porque o NEABI trabalha sem qualquer recurso. Por isso que o concurso, tudo que a gente faz, é sempre em parceria com o Ministério Público. Nós temos tido sorte de ter o Ministério Público como parceiro, porque nós não temos um centavo de recurso. Então, a gente trabalha muito
sem dinheiro nenhum. Não. É uma das pessoas que eu quero convidar em breve para conversar, inclusive, aqui, a professora Anali Polizel. Ela é muito receptiva ao MEABI, viu? Não, e ela é uma pessoa, ela sabe se comunicar, né? Ela não é uma pessoa fechada para conversar. Acho ela uma pessoa bacana. A gente discorda em algumas coisas, mas conduziu a universidade num momento muito importante. Não era qualquer perfil de pessoa que conseguiria conduzir naquele momento turbulento. Não a universidade se emancipou num momento muito turbulento, né? Então, acho que ela teve uma condução bem apropriada. Ela tem muitos méritos nessa condução. E vou dizer uma coisa, nós começamos a brigar pela criação em 2019, mas nós só conseguimos criar durante a gestão da professora Anali. Nós fizemos o curso de formação para a Comissão de Heteroidentificação e nós conseguimos trazer o Frei Davi aqui, da Educafro, que é a instituição responsável por 90% da denúncia de casos de fraude. Inclusive, as 130 fraudes no curso de medicina da UFMT foram feitas, as denúncias feitas pelo Frei Davi. Que também está sempre... Já tem história, né? Já no Brasil. Né? Ele fez as 130 denúncias e 10 denúncias aqui na UFR de fraudadores. Eu acompanhei uma vez, eles não conseguiram fornecer a solução para a gente, mas eu lembro que num único ingresso desses estudantes lá, foram 19 casos que foram comprovados, que as pessoas tiveram prazo para comprovar que eram negras, para argumentar, não conseguiram, que o processo tinha caminhado. A gente não conseguiu que a universidade divulgasse o que aconteceu com essas pessoas, né? Porque elas devem ser responsabilizadas, inclusive criminalmente, por isso, porque é uma fraude processual, tem alguns crimes civis embutidos nisso, sim. O procurador da República aqui de Rondonópolis, nossa, eu esqueci o nome dele agora, mas também é alguém que vale a pena entrevistar, que é um procurador muito responsável, atento às fraudes, acompanha. Ele disse que não vai sossegar enquanto não apurar isso até o limite. Eu acho que deve. Porque a lei diz, a lei de cotas, né, que as pessoas podem, a declaração que as pessoas deram pode ser investigada a qualquer tempo. Então, a qualquer momento, se for preciso verificar, nós temos que verificar. Isso só para esclarecer, essa questão a pessoa se autodeclara negra, ela participa de uma cota que é reservada especificamente para negros. Aí o cara não é negro. Né? Fala, nossa, mas qual o direito que o negro tem e o branco não tem? Não é isso. Para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, existia cota para filho de fazendeiro em universidades. Então, assim, o que a gente está querendo dizer é que o branco tem cota o tempo inteiro. O que está se fazendo agora é abrir uma cotinha para os negros. Para quê? Para que a gente possa finalmente inseri-los na sociedade, para que eles possam dar uma melhoradinha no seu padrão de vida, no geral também, em toda a sociedade, e que a partir disso talvez a gente veja diminuir, no geral, a população carcerária e principalmente o percentual de negros. Por quê? Porque quem vai nascer numa família estruturadinha, que mesmo que pai e mãe se separem, ainda tem avó, ainda tem casa, tem comida, tem escola, tem alguma pessoa adulta que lhe dê atenção, que lhe dê a proteção devida, essa pessoa tem mais condições e mais chances de, se em nenhum momento da vida, pensar em traficar, em matar, em roubar, por exemplo. Né? Então, quando a gente diz que é fundamental, que o Brasil precisa fazer isso, combater o racismo, inclusive dessa forma, permitindo que negros e indígenas entrem nas universidades, para que futuramente sejam professores, para que futuramente sejam a maioria dos estudantes, como são a maioria na sociedade. É um processo lento, mas assim, a gente não pode aceitar que as pessoas não só boicotem, como fraudem esse sistema. Isso realmente é um retrocesso duplo. E é interessante que às vezes o juiz condena o fraudador a pagar a mensalidade de um curso numa universidade privada. Mas não é a mesma coisa. Porque a universidade pública ela tem políticas de pós-graduação, então, mestrado, doutorado, você tem, é tão importante que as pessoas fraudam para entrar lá. Sim, é a melhor universidade. Eu falo isso para quem quer ouvir. Sim, a universidade pública. Quer fazer universidade, vai fazer universidade pública. Sim. Você quer um diploma a qualquer custo, vá para as particulares. Agora, quer estudar, é na universidade pública. E assim, as cotas não é concessão de ninguém, é luta dos movimentos negros. E é uma política de reparação. Então, um crime
premeditado, na minha perspectiva, e não só minha, de outros autores. O racismo, a escravidão foi um crime premeditado e que é praticado continuamente ao longo do tempo, porque não parou. Nós estamos em 2023 e o racismo continua sendo praticado. Então, é uma política de reparação. Então, o racismo, a escravidão foi um crime praticado contra a população negra africana. Nenhuma pessoa negra africana veio trabalhar nos canaviais, nos cafés do Brasil por livre e espontânea vontade. Nossos antepassados foram sequestrados, torturados e obrigados a trabalhar nesse país e construiu esse país, inclusive a arquitetura desse país. Sim. Então, se nós achamos que é legal os judeus receberem indenizações do governo alemão por terem sido vítimas do Holocausto, por que a mesma coisa não acontece em relação à população negra? Por que achamos que é absurdo e que é mimimi? Indígenas, os indígenas, né? Também, os donos da terra. É uma espécie de meme, mas eu costumo dizer que a verdadeira família tradicional, não só eu, né? A verdadeira família tradicional brasileira é a família indígena. Sim. Tá? Não são brancos europeus, não é aquela família riquinha na beira da piscina. Não é? Essa não é a família tradicional brasileira. Não é. Professora, hoje a gente tem aqui o negro, temos ainda o professor Theo com o movimento negro, mas aí recentemente eu vi que a senhora acompanhou, junto com o professor Theo também, uma questão de um caso de racismo específico que aconteceu entre funcionários de um hospital aqui da cidade. Acho que o hospital não cabe mencionar, porque não pode ser culpabilizado por isso. E eu vi que isso foi encaminhado até o NEABI. O NEABI presta esse tipo de assistência. Uma pessoa que ela não tem uma estrutura, ela não tem contato com os movimentos, aí ela passa por uma situação discriminatória, vexatória, de humilhante, ou é prejudicada de alguma forma. Essa pessoa deve procurar o NEABI? O NEABI tem alguma coisa que possa fazer por essa pessoa? Como é que funciona isso? Eu estou dizendo a sociedade no geral. Sim. Professor, estudante, universitário, de fora da universidade, no geral. Como é que funciona isso? O NEABI tem condições de prestar algum tipo de apoio para essas pessoas? Então, o nosso apoio, nós temos condição de prestar algum apoio, mas é um apoio limitado. Porque, como eu falei para você, nós não temos recurso financeiro. Mas nós temos alguns advogados como membros do NEABI, que auxiliam voluntariamente. Mas nós podemos tornar público. Sim. Então, nós fizemos, talvez você tenha visto, uma nota de repúdio, e nós mandamos para o MNU, o Movimento Negro Unificado, que é nacional, inclusive a professora Ieda Leal está compondo o governo Lula. Nós mandamos para o MNU, mandamos para outras entidades, apoiamos o COMPIR, eu estou lá no COMPIR também. Então, nós divulgamos, tornamos público, inclusive para proteger a pessoa, porque o hospital não pode ser punido pelo ato, mas se ele não apurar, ele é cúmplice do racismo, que é crime. Né? O presidente Lula assinou recentemente a lei tornando o racismo crime como a injúria racial. Sim. Então, o que nós aguardamos? Esperamos, confiantes que o hospital faça, puna a pessoa que cometeu o crime de racismo, não demita a vítima de racismo e que se retrate publicamente. E pode desenvolver campanhas internas também para evitar que isso aconteça no futuro. Né? Porque o que nós soubemos é que o hospital deu apenas 5 dias de suspensão para a pessoa. A vítima passou sua digital na catraca para chegar até o pronto atendimento. A digital dela não passava mais, porque a criminosa mandou cortar o acesso dele. Então, quem está sendo punido é a vítima, e não a pessoa que cometeu o crime. Isso é importante dizer. A pessoa não pode ser culpabilizada na condição de vítima. Né? Ela está denunciando, está criando um inconveniente para o hospital. Mas em consequência, em decorrência de um crime. De um crime que ela aconteceu. Sofreu. Então, o hospital tem que ficar do lado da vítima. Exatamente. Exatamente. Então, a vítima nos procurou, pediu para conversar conosco, nós o recebemos lá na sala do NEABI, na UFR, conversamos, fizemos um termo de declaração, ele narrou tudo, assinou. Parte do NEABI que estava presente, porque eu não podia convocar todo o NEABI, porque estava no período de férias, eu não posso fazer isso.
Mas aqueles mais próximos, a gente eu chamei, compareceram, né? E aí fiz a declaração, todo mundo assinou, porque se em algum momento ele precisar de algum apoio, nós temos o registro. Mas o Compir já tinha tomado providências, acompanhou, fez uma representação no Ministério Público e a vítima também fez um boletim de ocorrência, disse que foi muito bem atendido pelo delegado, inclusive. A gente fica muito feliz que as autoridades públicas estejam levando a sério a prática do crime de racismo. Isso é em decorrência desse tipo de apoio e em decorrência principalmente da publicização, de tornar público o ocorrido. Porque essa pessoa poderia ter sofrido discriminação racial no local de trabalho, poderia, inclusive na delegacia também. Já vimos casos aí que a pessoa foi reclamar de uma situação ou outra na delegacia, acabou passando por uma coisa pior. E o hospital tinha afastado a vítima. Mas em conversa, eu acho que, não tenho certeza, com o jurídico de lá, mandaram chamá-lo de volta. Mas ele sofreria pena. Se ele não tivesse publicizado, ele poderia ter sido demitido. Poderia ter sido demitido. E a gente vai, como NEABI, continuar na nossa atuação, denunciando, tornando público para constranger, porque se ele fosse demitido, o hospital poderia ser considerado um hospital uma entidade racista. Porque, como eu digo para você, as instituições do sistema mundo capitalista, elas reproduzem as desigualdades e as violências dessa sociedade. Sim, eu concordo com isso. Inclusive, acho assim que a gente vai resolver esses problemas todos juntos. O problema econômico, o problema nosso, ele é civilizatório. A gente está chegando num ponto onde, da maneira como a gente se organiza como sociedade, não está mais permitindo a gente está retrocedendo em algumas situações, estamos nos tornando bárbaros. Então, para a gente continuar evoluindo, a gente tem que superar essas situações que resultam em racismo, em preconceito contra mulheres, homofobia. E isso tudo demanda da mesma matriz. Sabe, você vai resolver todos esses problemas juntos. Quando você resolver os problemas da sociedade, problemas principalmente de desigualdade social. Professor, eu estou querendo evoluir para um outro ponto. O NEABI realizou, né, isso no decorrer de 2022, do ano passado, um concurso audiovisual em Rondonópolis focado numa outra luta urgente também da sociedade, da parte civilizada da sociedade, que é questão ambiental, questão de preservação do meio ambiente. E, se não me engano, o termo era perspectivas socioambientais para Rondonópolis, né? Alternativas socioambientais. Alternativas. Como é que surgiu isso? Por que o NEABI, que tem mais esse foco na questão de racismo estrutural, de estudo, pesquisa, apoio a esse pessoal, foi se meter com um concurso audiovisual cujo tema é meio ambiente? Mas nós discutimos também o racismo ambiental. Também é uma vertente? Também é uma vertente. Né? Se você for olhar para as cidades brasileiras, os bairros menos assistidos com rede de esgoto, asfaltamento, iluminação pública, são bairros onde a maioria da população é negra. Professora, me permita só fazer um complemento. Eu fiz geografia, né, na UFMT e acompanhei esse processo aí de virada para o UFR. Um estudo de um colega lá, um estudo de mestrado dele, concluiu. Foram dois colegas distintos, né, mas eu me lembro que um deles dizia o seguinte: esse racismo econômico e, por consequência, também de raça, os bairros pobres têm menos árvores e árvores com menos qualidade que os bairros ricos. Os bairros ricos são melhores arborizados e as árvores são mais específicas, elas atendem melhor a função dela ali naquela rua. Então, eu não tenho certeza não tenho dúvidas que inclusive existe um racismo geográfico, né? Bairros ricos são perfeitos. Você vai para a periferia mais pobre, você encontra todo tipo de problema. Essa rua foi asfaltada agora recente, mas por conta de eu e o Cristóvão, o Baco que está aqui na técnica auxiliando a gente, nós fazemos o DEMAT. O campo do DEMAT fica à beira do anel viário. Por conta de estar saindo de lá um dia, eu entrei sem querer. É só assim que a gente que é branco, que é pobre, mas está num bairro um pouquinho melhorzinho, a gente fica sabendo em loco mesmo dessas coisas. Eu passei pelo Jardim das Flores, eu passei por uma rua, meu Deus, me deu uma tristeza, eu saí dali quase chorando. Eu lembro de ter tido a curiosidade de parar numa casa que moravam 5 pessoas e que os jovens da casa moravam na sala e que uma das meninas, já adulta, jovem, deve ter 19, 20 anos, alguma coisa desse tipo, dormia num mini colchãozinho em cima de um sofazinho que não tinha o mínimo de condições de uso mais. Então, assim, a gente tem bairros periféricos aqui em Rondonópolis, que é uma potência, que
é uma potência econômica, que é uma das cidades mais progressistas no sentido de investimentos, de arrecadação. E a gente tem gente extremamente miserável em ruas de chão, onde escorre esgoto a céu aberto 24 horas por dia. Então, isso é uma forma de exclusão. E remetendo a Ulisses Guimarães, um grande político brasileiro que já morreu há algum tempo, foi chamado de pai da Constituição de 88. Ele dizia que nenhuma crise permanece se ninguém ganha com ela. Se uma situação dessa existe alguém que se beneficia dessa situação. Senão ela não subsistiria, ela desapareceria. Né? Por que desse concurso de audiovisual? Quando foi que o NEABI decidiu? Então, nós já vimos que tem essa alça aí que remete ao racismo ambiental. Sim. Né? Você falou da rua sem asfalto, do esgoto a céu aberto. Bairros menos arborizados. Sem nenhum tipo de lazer para os jovens. Absolutamente nenhum. Nada. Cinema nem pensar, teatro nem pensar. E como diz os Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E quando a gente tem, a gente nem percebe, né? Nem percebe. A importância disso. Né? E aí, como nasceu isso? Eu fui orientadora de mestrado do promotor Ari Madeira. Sim. E ele era promotor de meio ambiente. Uhum. E um dia, conversando com ele me falou: professor, a gente não pode ter um projeto voltado para o meio ambiente? Aí eu falei: claro que podemos. Aí ele falou: eu tive uma ideia, assim, e falou do concurso. Ele que teve essa ideia de ter um concurso audiovisual? Ele que teve a ideia. E aí ele contou a ideia e eu transformei a ideia num projeto. Colocou no papel bonitinho? Coloquei no papel bonitinho, ele destinou recurso através da Fundação Unicelva, porque é bom essa oportunidade de falar que nós no NEABI, nós não temos contato com o dinheiro da premiação, é tudo através da Fundação Unicelva. É uma coisa séria, né? É séria. A gente manda a documentação, manda papelada, o dinheiro do prêmio, por exemplo, é depositado na conta da pessoa, não passa por nós. Uhum. E a Unicelva, ela verifica toda a documentação, vê se está tudo certo, e só depois faz o pagamento. Às vezes demora, porque vai ser tudo conferido, né? Então, o promotor Ari Madeira teve essa ideia, nós transformamos em projeto e o NEABI foi responsável por executar o projeto. Eu vou contar um pouquinho sobre o que se trata o projeto. Esse projeto ele tinha 3 categorias. Era para estudante universitário, estudante de nível médio, né? Uhum. E para a sociedade civil no geral. E professor da educação básica. Ah, sim, professores da rede básica. Aí, o que esse pessoal fez? Eu participei, inclusive, desse concurso com o Baco. A gente não teve a sorte de ganhar, mas a gente achou super interessante a temática, fomos na premiação, queremos acompanhar. Foi um negócio interessantíssimo. O que as pessoas fizeram? Foram filmar coisas com o uso de celular. E para que isso? Isso é uma das coisas que eu achei mais bacana. Isso permite que qualquer pessoa, não precisa ser um cineasta, não precisa ter uma produtora de vídeo, não precisa ser alguém da área. Qualquer pessoa com um celular tendo uma ideia bacana, ele faz algumas imagens, dá uma editada mínima, que hoje você encontra tutorial na internet que te ensina a fazer tudo. E aí você pode, se a ideia for forte bastante, ser premiado num concurso cujo objetivo principal é esse, é estar difundindo essa ideia de que, além de ter consciência ambiental, a gente precisa ter algumas atitudes, a gente precisa observar melhor, a gente precisa propor alternativas, né? A coisa de o que é que a gente pode fazer para ter uma cidade melhor, não tão ruim no futuro, né? E foi... Como é que a organização analisou que foi o resultado? Nós analisamos que foi um sucesso. Nós tínhamos uma banca de pessoas qualificadas também para avaliar os vídeos, né? Não fomos nós três. A professora Aline Wempada, da Unemate, inclusive, depois do concurso, que eu fiquei sabendo, mas foi uma pessoa que tem um olho para isso. Sim, o professor Diego Baraldi, que era porque a gente mesclou professores da área da comunicação audiovisual, professores que se ocupam das questões ambientais e professores que se ocupam da história também, porque nós queríamos ver se a história estava sendo contada e também oportunizar que as pessoas discutissem racismo ambiental. Então, tivemos uma banca bem qualificada que teve um problemão para poder assistir cada um e ter que
premiar Eu sei, só eu 9. imagino. É muito difícil. Uhum. A vontade era premiar os 40 e poucos. Vamos dividir para todo mundo. Vamos né? dividir, né? Essa era a vontade. Eu imagino, porque realmente você coloca aqui e você tira dali. Essa coisa de escolher é complicado a gente assistindo programa de televisão quando tem que votar em alguém. Às vezes a gente sente, né, se sente com dificuldade de escolher um lado, né? Então imagina ainda mais numa situação dessa. Sim, a gente um dos objetivos era desenvolver a consciência ambiental, trabalhar a educação ambiental, mas também que os vídeos produzidos servissem de base para que o poder municipal criasse políticas que resolvessem aqueles problemas que a comunidade de Rondonópolis julga muito importante de resolver e que podem melhorar a qualidade de vida dos munícipes de Rondonópolis, né? Os vídeos estão na página do NEABI no YouTube, né? Mas no nosso site também pode ser acompanhada a premiação, os ganhadores, tudo. E a hora que eu vou enviar para o secretário de Meio Ambiente de Rondonópolis, que também esteve na premiação, o Ministério Público é proprietário dos vídeos, porque foi ele que destinou os recursos. E foi tão bom que esse projeto ele está inscrito no BAPRE, que é um banco de dados de projetos do Ministério Público, que o promotor Luciano Martins da Silva de Primavera do Leste entrou em contato e nos propôs replicar o concurso em Primavera do Leste. Já fizemos o lançamento, foi muito bonito, participação grande do público, das escolas, do Sintep, do IFMT, o reitor esteve presente, de representantes da OAB, a Secretaria do Meio Ambiente Primavera. Então foi... Lá tem um secretário de Cultura muito ativo também, né? Vocês chegam a conhecer, acho que o Vander Lana, se não me engano. Eu não conheci ainda, mas na nossa segunda ida Cara à de Primavera... teatro sensacional. Vi uma peça dele uma vez, coisa fina, num padrão difícil de ver em Rondonópolis, assim, da interpretação, né? Que ótimo, porque nós queremos fazer um grande evento de premiação, porque nós conversamos com o secretário do Meio Ambiente e, assim... A gente sabe que o recurso é pouco, porque tudo é destinado para um fim específico, né? E eu pedi a ele apoio para a cerimônia de encerramento, para a gente oferecer um chá com bolo. Um coquetelzinho, né? Aí ele falou... Agora na Antártica e salgadinho, né? Aí ele falou, não, professora, nós vamos fazer um negócio de gala. Lá em Primavera tem que fazer um treino CTG, com churrasco, né? Coisa assim. Aí ele falou assim, não, a senhora está pensando muito humilde. Nós vamos fazer sim, deixa com a gente a cerimônia de premiação. E isso em Primavera do Leste vai ter o mesmo mote, assim, o mesmo desenho que aqui? Sim, com a experiência de Rondonópolis, que foi a primeira, nós aprendemos muito e, claro, depois do final a gente fez uma reunião de avaliação. Quase todos os premiados já foram pagos, só falta um grupo porque ele se atrasou mais a enviar a documentação e resolver alguns problemas. Mas todo mundo 99,9% foi pago, só falta um. Mas o dinheiro está disponível, só falta a documentação ser analisada. Não teve calote para ninguém? Ninguém. A única coisa que a gente não avisou, e aí é uma autoavaliação que a gente devia ter feito, é que toda premiação ela sofre taxação de imposto de renda. É chato, né, gente? Não, mas acho que o cara quando ganha na Mega Sena também tem isso. Tem imposto de renda também? É debitado, ué. Tem imposto de renda. Então, para os participantes de Primavera, olha, tem taxação de imposto de renda. Nós vamos conseguir fazer... Isso tem a ver com o valor, tem a ver com o prêmio. Foi bom, se fosse R$500, ninguém ia pagar imposto nenhum. Ninguém ia pagar. Então... Foi 5 mil, 15 mil e 30 mil. Foi um bom prêmio. O Ari Madeira até dizia, nós pagamos a premiação maior do que do rodeio. Eu prevejo que futuramente esse trem vai expandir, que vai ter muito mais gente correndo atrás. Não é só a questão da... também, principalmente, a questão do valor da premiação, mas também a vitrine. O que a gente tem desse tipo por aqui? Imagina o tanto de gente que passou a vida inteira querendo fazer algo desse tipo, participar de algo desse tipo, e nunca teve nada por aqui. Então, essas pessoas ficaram sabendo agora. Então, eu imagino que edições futuras aí prometem. Paredes. Que bom que você falou isso. Não, um prêmio desse, gente, pagou R$30 mil para os primeiros colocados. Isso dá para você montar uma equipezinha, isso dá para você dedicar um tempo. Isso, se fosse um festival de cinema ou algo do tipo, ia atrair gente de fora.
as corridas que tem aqui, o pessoal vem do Quênia, da África participar por prêmios de 15, 20 mil reais. Um prêmio de 30 mil reais é porque é específico para as cidades onde é realizado o festival, mas se fosse o concurso, se fosse uma coisa aberta, ia vir gente do Brasil inteiro participar, com certeza. Verdade. A gente pode pensar nisso Então, futuramente. Claro. Voltando para essa coisa, eu acho que isso é uma política cultural que precisa ser desenvolvida em Rondonópolis. A gente tem potencial para isso, a gente tem local para isso, a gente tem grandes empresas. Então, eu acho que precisa, de fato, em algum momento, haver um start aí qualquer que junte essas partes todas. Cuiabá, o FMT tem um festival de cinema anual. Sim. Eu conheci Dira Paz, por exemplo, quando fazia no auge, era a coisa mais linda do mundo, ela era linda, linda. Fernanda Montenegro, quando eu fazia faculdade de comunicação lá, durante esse período. Otaviano Costa, era um cara que estava lá direto com a gente ali, ele se formou pela UFMT, no curso de jornalismo da UFMT. Então, assim, aqui poderia ter esse tipo de movimento, em outras áreas, inclusive. Sim. Já recebemos no esporte aqui o Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, tanto masculino quanto feminino. Gente, ninguém falava em outra coisa na cidade nos dias que isso aconteceram. Então, esse tipo de coisa pode acontecer novamente. Aqui é uma cidade progressista, não só no sentido político, mas econômico. Sim. Então, nós precisamos, a gente tem que ter essa visão. E parabéns, essa iniciativa de vocês foi espetacular em amplos aspectos. Foi muito, muito bacana. Estimula o pensamento criativo, estimula a inteligência, né? Então isso sempre é muito bom. E agora em primavera, o promotor Luciano Martins da Silva, ele é uma pessoa muito bacana. Também o promotor Marcelo Mansur aqui de Rondonópolis, que substituiu o Ari no meio do caminho. Nós o convidamos para uma reunião na universidade do NEABI. Foi secretário de Meio Ambiente, o secretário de Meio Ambiente de Primavera não pôde vir porque a estrada estava bloqueada. Mas foram várias pessoas. Aquele pessoalzinho de verde e amarelo, né? E aí, mas nós apresentamos para ele já a proposta de realização do segundo concurso, porque nós queremos inscrever esse concurso no calendário do município. Isso já em 2023. 23. Sim. Eu estou finalizando... Aí, ó, anotem, videomakers, pessoal, tá com a ideia, começa a desenvolver um vídeo com alternativas socioambientais para Rondonópolis. Veja aí qual é a coisa que você acha que é bacana, que precisa melhorar, que precisa aumentar, que precisa ser mais estimulado, o que é que está pegando de ruim na cidade. Vai pensando. O prêmio é bom. E não é só isso. Você vai estar fazendo uma coisa criativa, bacana, interessante. Subsidiando o poder municipal, né? Exatamente. E aí o promotor Marcelo Mansur já nos disse que vai apoiar os projetos NEABI. Além desse concurso da segunda edição aqui para Rondonópolis, na semana que vem eu vou terminar o projeto, vou encaminhar para o promotor, vou solicitar uma agenda com ele. Nós vamos realizar também o segundo colóquio internacional, Racismo Ambiental, Educação e Interculturalidade. O primeiro foi em 2019. Não, vamos começar com o beabá básico aqui, para quem está assistindo a gente. Do que se trata um colóquio? Um colóquio é um evento acadêmico. Isso. Onde a gente discute um determinado tema. Reúne vários pensadores, professores, né? Vários. Nós queremos trazer palestras, são 3 dias de evento. Nós estamos conversando com o professor Everson da Unemat para ver se a gente faz na mesma semana que a Semana Jurídica da Unemat. Sim. Para a gente casar, né? Os esforços, né? Esforços. Mas nossa pretensão, nosso sonho, né? É um sonho só, né? Mas, como diz aquele maravilhoso Raul Seixas, né? Sonho que se sonha isso. Que se sonha só é realidade. É isso. Né? E aí nós sonhamos em trazer a Paulina Chiziane, que é uma escritora africana maravilhosa. Sonhamos com Conceição Evaristo, sonhamos com Ailton Krenak. Sim. Né? Vi alguma coisa dessa pessoa, sujeito extraordinário, viu uma visão... Maravilhoso. Clareza de ideia impressionante. Maravilhoso. E aí nós vamos apresentar o projeto para a Promotoria do Meio Ambiente, porque o primeiro também foi financiado pela Promotoria do Meio Ambiente. Isso esclarecendo, a Promotoria do Meio Ambiente é a parte do sistema jurídico brasileiro que fica com as multas, com os valores de multas ambientais.
no caso da Procuradoria do Meio Ambiente, né? E esse dinheiro tem que ser usado para ações reparadoras e principalmente para ações educativas. É nesse sentido aí que o Ministério Público está apoiando essas iniciativas. Alguém fala, nossa, é porque gostou da cor dos olhos da professora Priscila. Não é nada disso. Não. Isso está dentro dos objetivos do próprio Ministério Público e esse recurso é para isso mesmo. É né? para isso mesmo. E nós temos assim uma boa relação com a Promotoria da Infância e da Juventude, que não tem muito recurso, mas é parceira. O promotor Tiago Marcelo, que foi aprovado no último concurso da promotoria e acho que é o primeiro promotor negro aqui em Rondonópolis, que esteve conosco também, que é da Baixada Fluminense, de São João do Meriti, que é vizinha de Nilópolis, na cidade onde eu nasci. Então, assim, ó, desfilaram na mesma escola de samba juntos lá, com certeza, né? Na Beija-Flor. Então, nós temos muita afinidade, porque o recurso é primordial. Sim. Mas manter boas relações é melhor ainda. Melhor ainda. Esse colóquio é para quando? Nós estamos planejando para setembro. É a proposta. Não sei se vamos conseguir realizar em setembro. Próximo disso, a gente precisa voltar a conversar a respeito do colóquio. Programar né? Isso. E assim, quanto ao concurso em primavera e a segunda edição, eu estou muito feliz. Vou dizer aqui publicamente. Estou muito feliz porque agora podemos contar contigo. Esse é um grande anúncio que a gente tinha que fazer. Nós vamos assessorar, vamos ajudar a realizar e principalmente tornar um pouco mais público, né? Mostrar mais para as pessoas, para a imprensa, esse concurso já a partir de Primavera do Leste. E se der tudo certo, a gente vai continuar nessa parceria aí, porque a gente também tem interesse nisso. É nisso que a gente trabalha, mas também quando a gente trabalha focado naquilo que a gente acredita, é melhor ainda. Melhor. Essas datas em Primavera do Leste, tá em qual fase agora? Já está inscrevendo? Como é que tá? Na próxima semana vão abrir as inscrições. Eu já pedi um aditivo para o promotor para a gente poder ter uma equipe um pouco maior, porque nós éramos 3, né? Agora nós queremos ser 4 pelo menos. É uma um aumento equipe de 25%. Pequena e muito trabalho. É muito trabalho. Acho que ele vai aprovar e estamos aguardando por isso. Na segunda semana de março nós estaremos pessoalmente em Primavera, divulgando o concurso nas escolas, no IFMT. Contamos com o apoio lá do senhor Davi, que é da empresa Águas de Primavera, que também vai fazer um tour conosco, o secretário de Meio Ambiente, que é muito receptivo também. Tem tudo para dar certo, para ser melhor, né? Porque uma primeira experiência a gente faz como o Paulo Freire dizia, né? A gente aprende a caminhar enquanto os pés caminham. Então, a gente fez uma boa avaliação do evento aqui em Rondonópolis, do concurso, nós estamos aprimorando. Na segunda edição estaremos melhores, na quinta melhor, porque a gente só vai aprendendo e nós somos, na universidade, pessoas que, nós no NEABI, nós sabemos que estamos sempre aprendendo, que não somos donos da verdade, que não estamos prontos, que nós somos mesmo um devir. Sim. Né? Um devir, como todas as pessoas. Não sei se todas reconhecem, mas nós reconhecemos que cada atividade que a gente faz tem que sentar e fazer uma autoavaliação e ver o que pode ser melhorado. E estamos melhorando, estamos nesse processo. Professora, já para a gente caminhar para os nossos finalmente aqui, que a gente já passou de 1 hora aqui conversando, você vê que quando o papo é bom, parece que foi 20 minutos, né? A senhora, ser político, professora universitária, liderança, a senhora tem vida política, a senhora participa de política, pretende ampliar essa militância para além dessa coisa de NEABI? Eu digo assim, com uma candidatura a algum cargo, algo desse tipo, é uma curiosidade que sempre me ocorreu. É uma pessoa bem vista, aparece com uma certa frequência nas mídias no geral. Tem esse tipo de intenção ou o seu trabalho é esse mesmo que a senhora já vem fazendo? Uma vez meu marido me disse que eu sou uma pessoa que descobriu uma causa na vida. Com certeza, né? E eu não tinha parado para pensar nisso. Mas o presidente Lula também tem dito que quem tem uma causa não morre cedo, né? Ele tem uma causa, o combate à fome. Eu tenho uma causa, que é o combate ao racismo. É a grande causa da minha vida.
né? Eu sou sou neta de uma avó diarista que trabalhou 25, 30 anos limpando o chão na casa de gente branca rica na zona sul do Rio. Em 3 casas. 25 anos é muito tempo para alguém, né? 30 anos. E eles diziam que minha avó era da família. Mas quando minha avó, uma vez, subindo a plataforma do trem em Nilópolis, caiu e quebrou as costelas, ela foi dispensada como se não fosse nada. Isso marca a minha história. A história, o curso de história, ele tira a ingenuidade da gente, né? Eu acho que o difícil ser conhecimento, historiador. no geral, ele faz uma coisa desse tipo mesmo. A gente fica... O Marx dizia, né, que depois dos 30 anos ninguém tem mais direito de alegar inocência. Então a gente fica... A gente é um ser político, um ser histórico, então a gente vive em sociedade e vai observando as coisas e não dá para se tornar insensível à dor das pessoas. E eu vim de uma família assim, mas mesmo uma família pobre, uma família muito amorosa, muito cuidadosa. Minha avó saía para trabalhar às 3 horas da manhã na Zona Sul e deixava o almoço pronto para a gente, para os netos. Deixava a instrução com a rua toda. Minha avó morava numa travessa, uma rua sem saída. Todo mundo sabia que nós éramos... Os moradores nos viram crescer. A mim e aos meus primos, né? Então, o combate ao racismo, às desigualdades sociais é uma tarefa que a minha ancestralidade me legou. A minha ancestralidade mais remota lá na África, as que vieram trazidas no navio negreiro, mas a minha ancestralidade é aqui. Minha avó, meu pai, minha mãe, eles me legaram tarefas que eu tenho que honrar. Certo. E o combate ao racismo e às desigualdades sociais é uma tarefa que a ancestralidade me deu. Ser professor, para mim, a aula, a docência é um ato político. Eu tenho responsabilidade com aquelas pessoas que estão comigo na sala de aula. Eu preciso ter um desejo para elas. O Deleuze dizia isso, que o professor precisa ter um desejo para os estudantes. E o meu desejo é que eles consigam, como diz uma pensadora negra, esqueci o nome agora, mas que a educação tem que ser uma educação transgressora, precisa ser educado para rebeldia, não para ser massa de manobra. Sim. Né? Não, os grandes avanços da humanidade não se devem aos conformistas, se devem aos revoltados, com certeza. Isso, né, se está tudo bem para você, por que você vai pesquisar e vai desenvolver alguma coisa? Não Sim. vai, né? Então, agora, quanto a essa coisa, se eu tenho militância política, sim, eu tenho. Eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os 18 anos. Meu primeiro voto, eu estava no Rio de Janeiro, eu estudava sempre fui estudante de escola pública, do pré até o pós-doutorado, mas eu estudava numa escola quando o governador era o Brizola. E eu vi que foi a primeira vez que nós deixamos de comer aqueles macarrão com almôndega enlatada e veio comida, veio doce, veio peixe, veio iogurte, veio toda a escola. Ele era mudou. Um entusiasta da educação, né? Ele era, com o Darcy Ribeiro, né? Sim. Criou os Brizolões, que depois veio Moreira Franco e acabou com tudo. Mas eu vi uma mudança. Então, meu primeiro voto foi no Brizola, depois dali eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores e sempre tive orgulho do meu voto na presidência, mesmo quando a gente perdeu. Eu sei que eu votei na pessoa certa, né? E agora, novamente, nós temos o presidente Lula aí. Então, eu estou à disposição... uma candidatura, prefeita, vereadora, deputada, alguma coisa assim? Prefeito, não. Não, mas não pretende, pensa nisso? Já chegou a pensar? Eu já conversei com o partido. Eu estou à disposição do partido. Para prefeito, não. Eu não tenho esse cacife para isso, não. Mas se o partido me convocar na cota, na vaga de mulher, né? Tem uma vaga para mulheres e para mulheres negras agora, se me convocar, eu estou à disposição. Não tô brigando para ser, mas também não vou falar, não, se o partido precisar de mim, assim como os movimentos sociais negros, indígenas precisarem de mim, eu estou sempre disposta. Meu marido não gosta muito dessa ideia, não. Eu entendo ele. Eu tive uma
Já fui casado, tive uma esposa que era extremamente política, ia em muita reunião, muita coisa assim. Tinha hora que você queria ir pro boteco jogar uma sinuca com a mulher beber uma cerveja, ela tinha uma reunião, né? Mas faz parte. Faz Eu parte acho que ele da com vida. certeza tá aqui, nosso amigo Mike está aqui assistindo. Veio trazer a professora Priscila aqui, não é à toa. É porque é o suporte que ela precisa para essas coisas, então Meu melhor acho que a amigo. gente sabe. Meu melhor amigo. Meu marido é o meu melhor Tudo amigo. começa meu com companheiro. amizade, né, professora? Tudo. Se não for amigo, se não tiver Não amizade. funciona. Não funciona. É assim. Fazer uma declaração para ele aqui. Fica à vontade. Meu anjo da guarda. Aí, ó. Parabéns. Professora, a gente já está conversando há um bom tempo. É a primeira vez que a gente está conversando, com certeza vamos conversar outras vezes, tá? Então, eu queria te agradecer imensamente por ter vindo. Queria agradecer a quem acompanhou o programa até agora com a gente e dizer isso, que esse assunto provocado pelo NEABI, a gente precisa realmente refazê-lo, conversar novamente, até que não exista mais o racismo ou até que ele seja reduzido a um nível que a gente possa considerar suportável, que seja um nível mínimo. De vez em quando aparece um louco que tem algum resquício de racismo, mas não dessa forma como está na sociedade. Então, é um trabalho de médio e de longo prazo que tem que ser contínuo e intenso, porque não faz mais sentido nos dias de hoje. Então, obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho com o NEABI, com essa coisa do concurso, que é outra coisa gigantesca. Eu estou te falando, é sério, isso vai movimentar a cidade, isso vai ter uma coisa tradicional num futuro breve. É um excelente investimento que o Ministério Público está fazendo. É por aí mesmo que eu acho que tem que acontecer esse investimento. Esse dinheiro tem que ser destinado para esse tipo de ação mesmo. Tá? Então, fique à vontade para suas considerações finais e, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Então, queria dizer para todos que estão nos ouvindo, que vão nos assistir depois, que o estúdio da Web TV e esse programa é muito agradável. Fui muito bem recebida pelo Denilson Paredes e pelo Cristóvão, o DJ Baco Baco, que também vai fazer parte da nossa equipe. Assim, um ambiente muito acolhedor, amigável. Eu estava muito apreensiva, porque eu não gosto muito de câmeras e luzes. Somos dois. Em mim. Mas foi tranquilo. Mais tranquilo do que eu esperava. Isso. Então, é muito bom, e é muito bom saber que eu estou com um companheiro do meu lado, né? Um militante também contra as desigualdades socio-raciais. Outra desinformação, que é isso. outra forma outro nível, de... Outro nível. Então, muito obrigada pela recepção e, quando precisar, nós estamos à disposição. Muito bem, é isso aí. Nós conversamos hoje, então, com a professora Priscila Scuder, da UFR, coordenadora do NEABI, pessoa que organizou um concurso importantíssimo audiovisual aqui na cidade, muito bacana, que a gente vai voltar a falar dele quando for realizar a próxima edição aqui em Rondonópolis. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, dizer que uma vez por semana a gente vai estar por aqui trazendo conteúdo novo, interessante, exclusivo para vocês sempre. Então, mais uma vez, curte, compartilhe o nosso conteúdo com os amigos, os familiares e principalmente se inscreva no canal, ative as notificações lá no YouTube para que toda vez que a gente lançar alguma novidade você seja cientificado. Muito obrigado, fiquem todos muito bem, a gente se vê daqui uma semana. Até mais.